Ok. Carlos Henriques, bonito, bom dia. Boa tarde. Ela fala bom dia. Aqui. Então, beleza, pessoal. Hoje nós vamos... Sabrina, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre cores. Cores de Almodóvar. O que são as cores, né? Vamos colorir a vida aqui, gente? Então, deixa eu abrir aqui o nosso slidezinho. Vamos colocar para apresentá-lo. Apresentar. Uma janelinha. Me confirmem aí se está aparecendo para vocês a janelinha do PowerPoint. Tá. Agora apareceu, Tá, né? sim. Beleza. Tá num tamanho bom ou vocês preferem que eu amplie assim, ó? Acho que assim fica melhor, né? Pode ser. Sim. Bacana. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje a questão das teorias das cores, porque simplesmente colorir alguma coisa, para uns não parece ser tão fácil, né? A questão de usar as cores, principalmente quando a gente está aprendendo desenho, a gente tem um pouco de medo de estragar o desenho utilizando cores. E hoje eu vou dar algumas teorias, eu vou falar sobre algumas teorias de cores, né? E que nos ajudam a fazer essas escolhas para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, vocês vejam que, tipo assim, as cores, elas são harmoniosamente dispostas numa espécie de degradê que ele foi retirado da natureza, o chamado círculo cromático. E a partir dele, a gente tem, assim, uma noção do que é uma cor que combina com uma outra cor e o que é uma cor que é contrastante com uma outra cor. Então, se vocês olharem bem essa imagem aí, essa disposição do lápis colorido, vocês vão perceber que tem, assim, uma certa coerência em um lápis que está do lado do outro para formar esse degradê, e isso é agradável aos olhos, né? Existem certas combinações de cores que elas são agradáveis aos olhos humanos. E isso nos permite trabalhar um colorido onde você possa brincar com essa harmonia de cores aí, usando o que eles chamam de cores análogas e cores complementares. Então você vê que, tipo assim, um trabalho colorido, ele traz muito mais vida, né? Ele é capaz, assim, de trazer a natureza, como o verde, né? O cinza das estruturas e brincar com essa questão da paleta de cores, né? Então vamos lá. Johann Wolfgang, né? Que é o Goethe, ele, quando se fala das cores, não se deve, em primeiro lugar, mencionar a luz. Ele foi um físico que em 1800 e pouco ele criou essa questão da teoria das cores, né? Para ele, as cores são ações e paixões da luz. Nesse sentido, podemos esperar delas alguma indicação sobre a luz. Na verdade, luz e cores se relacionam perfeitamente. Embora devamos pensá-las como pertencendo à natureza em seu todo, ela é inteira que assim que se quer revelar no sentido da visão. Ou seja, para ele, as cores só existem porque existe luz. E ele estava bem correto, né? Cor é uma sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. Seu aparecimento está condicionado a dois elementos: a luz, ao objeto físico, agindo como estímulo, e ao olho, que é o nosso aparelho receptor fisiológico, né? Funcionando como um decifrador do fluxo luminoso através da função seletora da retina. Então, nós temos a retina, que ela funciona com pouca luz, ela abre, com bastante luz, ela se fecha, exatamente para equilibrar essa questão do colorido da natureza, né? A teoria das cores são os estudos e experimentos relacionados com a associação entre luz e a natureza das cores, realizados já por Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Goethe, entre outros. Leonardo da Vinci, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, já afirmava que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos.
Ou seja, ele dizia que a cor, ela estava relacionada à luz, e não ao objeto que a gente vê colorido, né? Isaac Newton, né, em 1700 e pouco, esse físico inglês, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessada num prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. Então, lembra daquela capa do disco do Pink Floyd, né, onde você tem um prisma e que tem um raio de luz no prisma e do outro lado sai o arco-íris. Isso daí se chama decomposição. Então ali nós temos, através do prisma, é possível decompor a luz branca nas cores do arco-íris. E com uma lente, né, com uma lente e outro prisma do outro lado, é possível recompor esse colorido numa luz branca de novo. Então, aqui nós temos um equipamento chamado Supercontinuum, que ele, através de um raio de luz branca, ele traz esse colorido das cores, né, que é a ideia da decomposição das cores. Então, nós temos ali que são equipamentos, né, que medem o grau dessas cores, e eu vou explicar isso daí, porque essas cores funcionam como ondas, é como se fossem ondas sonoras, só que são ondas que vibram no ar e os nossos olhos captam essas cores, né? É a mesma coisa que acontece na capinha, num CD normal. Quando você coloca ele assim na luz e vai mexendo ele assim, ele, de acordo com como vai batendo a luz nele, vai mudando aquelas cores, né? É a mesma coisa que acontece com a bolinha de sabão, que ela suspensa no ar, ela tem água, a água é formada, a bolinha é formada por milhares de gotículas de água, e essas gotículas, quando interferem com a luz, então você vê aquelas bolinha toda colorida, né? É a mesma coisa que acontece no arco-íris, né? No arco-íris, as gotículas de águas presentes no ar funcionam como pequenos prismas, enquanto a circunferência da Terra determina a forma de arco do arco-íris. Então, o arco-íris, ele são milhares de decomposição de cores realizadas por gotículas de água suspensa no ar e com a incidência do sol. Então, por isso que é possível ver o arco-íris quando está assim garoando e tem no sol, ou quando logo depois de uma chuva, quando a atmosfera está bem úmida. Então, a gente tem aquelas partículas de água suspensa no ar, e aí, quando bate a luz, a gente vê aquela decomposição das cores do arco-íris, né? Esse estudo dessas cores do arco-íris, eles nos trouxeram o que eles chamam de círculo cromático. Nesse círculo cromático, é possível você detectar o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui nele. Você detecta o seguinte nele. Aqui no centro, nós temos o que eles chamam de cores primárias. Nós temos o amarelo, o azul e o vermelho, que são cores primárias. A soma dessas duas cores, amarelo e vermelho, nós temos uma cor secundária, que é o laranja. Nesse outro caso, nós temos o amarelo com azul, uma cor secundária, que é o verde. E aqui, o azul com o vermelho, nós temos um lilás. As cores terciárias são a soma do amarelo com o laranja, nós temos um laranja mais clarinho. E assim, nós temos as cores terciárias, e se o círculo cromático for crescendo, quaternárias, e assim sucessivamente. Os nossos olhos, eles captam naturalmente na natureza cerca de 16 milhões de cores. Se você acha que isso aí é muito, na verdade, não é tanto assim, que eu vou explicar para vocês também. Então, aqui, nós temos aqui a explicação do círculo cromático, cada uma das três cores indecomponíveis, que são essas cores aqui de dentro, misturadas em proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro. Amarelo, vermelho, azul, misturadas, elas vão, em diferentes graus, né, claro, elas vão nos dando essas outras cores aqui. Cores terciárias, quaternárias, etc. e tal. Aí, nós temos, então, essas cores primárias, somadas com o branco, nós temos um círculo cromático aparentemente assim. Só que essas ainda não são as cores todas da natureza, porque tem ainda essas cores somadas ao preto, né? Então, como nós vemos as cores?
Fisicamente, as cores, elas são radiação eletromagnética, né? Ou seja, elas são ondas. Então, os nossos olhos, eles têm a capacidade, a partir das nossas células, que são chamadas de ocelos, nós temos a capacidade de enxergar até determinado grau de onda. Ou seja, aqui, ó, nós estamos vendo um comprimento, ó, tem uns números técnicos aqui, a frequência em hertz, né? Que nós estamos vendo aqui, ó, daqui dos raios cósmicos até uma frequência exatamente muito baixa, extremamente baixa, a gente não enxerga todo esse espectro existente. Os nossos olhos, eles captam só esse pedacinho aqui, ó, né? Que ele vai mais ou menos de 400 nanômetros até 750 nanômetros. Então, os nossos olhos, o comprimento de ondas existente na natureza é muito maior. É todo esse campo aí. Só que a gente só enxerga um pedacinho dele. E esse pedacinho já nos dá as 16 milhões de cores, né? Então, você vê para cá, ó, de 400 nanômetros para cima, são os raios ultravioleta e raio-x, né, raios gama, são raios que a gente não enxerga, ou seja, o comprimento de onda dele fica invisível aos nossos olhos, né? Existem alguns animais que conseguem enxergar, assim como tem outros animais que enxergam uma gama menor desse espectro, e tem outros animais ainda que nem enxergam cores, que enxergam ou preto e branco, ou enxergam apenas o calor, né? São outros tipos de células de captar as cores, né? Então, você vê aqui, ó, que acima de 750 nanômetros, nós temos os raios infravermelho. Então, você tem naquele controle remoto seu da TV, que quando você aperta ele, na verdade, sai um raio, assim, de infravermelho, que ele abre, né? Então, se você pegar assim meio de lado, você consegue mudar o canal, porque ainda está no espectro daquele raio. Mas isso é invisível aos nossos olhos. Se você colocar um óculos especial, você consegue enxergar aqueles raios. Mas as nossas células não nos permitem. A gente enxerga só nesse parâmetro aí, ó, de 400 nanômetros a 750 nanômetros, né? O olho humano normal possui 3 tipos de células chamadas de cones, que tem seu pico de ativação nos seguintes espectros: o S do violeta, o M do verde, o L do amarelo limão, né? Fora isso daí, a gente não vai conseguir enxergar essas ondas, né? É como se fosse ondas, a música, quando a gente grava um áudiozinho, você não percebe que ele grava assim uma onda? É como uma espécie daquilo, só que ondas eletromagnéticas, né? E elas estão na matéria e não no objeto em si. Ou seja, cada cor, a característica de cada corpo prende-se a faculdades que esse tem de absorver uma parte da luz incidente e refletir outra. Ou seja, se você olha para um material e ele é branco, eu vou pegar alguma coisa branca aqui, digamos que eu estou vendo essa página aqui, para mim ela parece branca. Por quê? Porque, na verdade, ele absorve as cores e reflete todas as cores. E aí eu olho para ele e me aparenta ser branco. Ou seja, a matéria, o átomo disso, ele reflete todas as cores. Com o caso de um objeto vermelho, não tenho nada vermelho aqui perto, mas um objeto vermelho, como está no desenho aqui, o que ele faz? Ele absorve o raio verde, absorve o raio azul, né, e só emite para os meus olhos o raio vermelho. Então, eu consigo observar aquele objeto vermelho. No caso da cor preta, a cor preta, ela absorve toda a luz, ou seja, todos os raios que emitem num objeto preto. Para você ver um objeto assim preto, é porque os raios, eles absorvem, aquele objeto absorve todos os raios, e aí o material fica preto para mim. Por isso que você tem a sensação, quando você coloca uma camiseta preta, aqui em Palmas, por exemplo, durante o dia, você percebe que ela esquenta mais do que uma camiseta branca. Por quê? Porque a luz, ela tem temperatura. Então, por isso que a camiseta preta esquenta mais, e por isso que roupas claras
esquentam menos, porque roupas claras refletem a luz, refletem cores, e a mistura de todas as cores da branca, né? E a ausência de todas as cores da preta. Então, quando você olha para um objeto que ele é preto, é porque ele absorve a luz. Por isso que roupas escuras são mais quentes, né? E aí, o Franz Gehritzen, em 75, fez uma nova tentativa de organizar as cores de acordo com as leis da percepção cromática, e as cores foram organizadas em alguns parâmetros, como cores matrizes, ou cores matiz, que é o atributo mais estreitamente relacionado com o estímulo do comprimento da onda, ou seja, diferentes cores têm tonalidades diferentes e têm comprimentos de ondas diferentes. Aí ele dividiu por saturação, que ela está relacionada com a quantidade de branco que está no estímulo dos tons, ou seja, uma cor saturada é uma cor pura, é uma cor matiz. Uma cor, uma cor dessaturada é uma cor matiz. Uma cor saturada é uma cor matiz. Uma cor dessaturada é aquela cor que vai se tirando a matiz e vai se ficando ela mais cinza. Então, por exemplo, um vermelho, ele completamente saturado, você vê ele vermelho. Se eu dessaturar um vermelho, eu consigo enxergar ele cinza, né? E também ele relacionou a cor com a questão do brilho, né? Relacionada com a quantidade de luz que essa cor reflete. Então, nós temos um azul claro, um azul escuro, um roxo claro, de acordo com essas três coisas, tanto matiz, como saturação e como brilho. Vai ficar mais claro isso para vocês na medida que a gente for passando aqui, ó. Então, por exemplo, ó, um tom matiz, com o que também é chamado de Rui, né? Ele também, aqui, ó, nós podemos ver que aqui é a cor pura, ou a cor matiz. Aqui é a cor pura, ela começa pura em cima, e ela vai dessaturando até chegar no cinza. Ou seja, para a física, esse cinza, ele tem o mesmo comprimento desse vermelho, só que aqui ele está saturado e aqui dessaturado. E a questão do valor de luminosidade. Nós temos uma cor mais luminosa, que adiciona-se o branco, e uma cor menos luminosa, onde você ou subtrai a cor ou adiciona preto. Então, aqui nós temos uma nova círculo cromático, que ele é baseado no matiz, tom, saturação e luminosidade. Então, se você perceber aqui, ó, aqui no meio, nessa tarja mais grossa, nós temos a cor saturada. Aqui nós temos essa cor, onde nós vamos adicionando o preto nela. E aqui nós vamos adicionando o branco. Então, olha, se eu pegar aqui, claro, está em degraus de cor, né? Porque ele pula para ficar mais visível para a gente. Mas se você pegar uma porcentagemzinha de 0,01%, de um desse para o outro, você vai ter todas as 16 milhões de cores que o olho capta, né? Matiz é a característica que diferencia uma cor da outra. É a cor em sua máxima intensidade. Em resumos, podemos afirmar que é a própria cor e também a variação de tonalidade obtida pela mistura de duas cores, em sua máxima intensidade, sem mistura de pigmentos pretos ou branco, formando novas cores. Ele está querendo dizer aqui que essa matiz é a cor pura, ou seja, quando você compra um tubinho de tinta, para comprar a tinta primária, ela vem no seu modo matiz. E daí você, na hora de pintar, você ou dilui ela para ela ficar mais clara, dilui com branco ou com água para ela adquirir uma matiz mais clara, ou você acrescenta preto, né? Já o que chamamos de tom é a gradação cromática da matiz. Portanto, o tom é a variação qualitativa da cor. E é óbvio que está diretamente relacionado aos vários comprimentos de onda. Uma cor saturada é obtida quando não estão presentes branco ou preto, mas está exatamente dentro do comprimento de onda que ele corresponde no seu espectro solar. Ou seja, é meio técnico, é meio teórico, mas o que é importante a gente saber é que a cor pura, ela é dada pela sua matiz aqui do meio. Quando ela está adicionada a branco, ela já é uma mistura, e quando ela está adicionada a preto também, né? Então, vamos aqui. Cores menos saturadas levam a uma neutralidade cromática, até mesmo uma ausência de cor,
né, sendo sutis e repousantes. Então, a gente tem também um outro estudo, que é o estudo da psicologia das cores. Quando você vê uma cor assim, a gente costuma chamar de tom pastel, né, esse degradê aqui, ó. Na verdade, esse degradê de cima é o mesmo desse aqui de baixo, só que aqui ele está menos saturado, ele está assim, com menos cor pura, menos cor pura. E aqui embaixo ele está mais saturado, ou seja, mais intenso, mais carregado. Então, cores fortes traduzem mais emoção, e cores mais menos saturadas, elas acalmam mais. Por isso que paredes de hospitais, de tal, se utiliza cores bem clarinho, né? Não é aconselhável você, por exemplo, pintar uma sala de espera de um dentista com uma cor vermelha como essa. Por quê? Porque vermelho é uma cor muito intensa e ele lembra sangue, e é uma cor que, pela psicologia das cores, é uma cor que ela deixa você, assim, meio inquieto, ela incomoda você ficar num ambiente completamente vermelho, parece que você quer sair logo, né? E você pode perceber que, tipo assim, algumas empresas utilizam muito dessa questão da psicologia das cores na paleta, na escolha da paleta de cores dos seus ambientes. Por exemplo, a rede fast food McDonald's, ela tem bastante ambientes internos pintados de vermelho. Por que isso? Porque o vermelho, lá a intenção do McDonald's não é que a pessoa gaste muito tempo dentro da loja. Eles querem que você coma e já saia logo para dar o lugar para outra pessoa. Se fosse um ambiente com uma cor mais calma, assim, mais pastel, as pessoas iam ficar mais tranquilas, mais calmas, demorava mais lá dentro. Então, não é essa a intenção. E, por outro lado, na psicologia das cores, a cor vermelha, ela dá fome, o vermelho, o laranja, o civinho, são cores quentes, né, e ela traduz uma sensação de fome. Por quê? Porque na natureza, o verde é uma fruta ainda que não está boa para se comer, e o vermelho é uma fruta boa, já está bom de comer. Ou a carne avermelhada, quando ela fica assim, pronta para se degustar, ela fica mais escura, mais vermelha, né? Então, implicitamente, o nosso subconsciente faz essas relações. Então, aqui tem um exemplo, ó, de um desenho que eu fiz. Aqui a cor completamente saturada, aqui a cor completamente dessaturada, e aqui a cor só tirando a saturação dela, né? Ela pouco saturada. Então, você vê, aqui bem clarinho, aqui ele é completamente preto e branco, e aqui o colorido normal das cores. Claude Monet, que ele no período lá depois do Renascimento, né, ele estudou a luminosidade. A luminosidade é a denominação que damos à capacidade que possui qualquer cor de refletir a luz. A luminosidade decorre da iluminação, assim como a saturação da cor. Então, no Claude Monet, né, ele fez alguns estudos aonde ele ia para um determinado lugar na frente da igreja, lá aquela igreja que pegou fogo, lá Notre Dame, e ele colocava o tripé dele no chão e marcava assim com uma fitinha, assim, aonde ele colocou o tripé, e fazia um determinado desenho em uma determinada hora do dia. Então, digamos que isso daqui é 5 horas da manhã, essa outra aqui é 10 horas da manhã, essa outra aqui é de madrugada, essa outra aqui. Então, cada hora do dia, ele ia para lá, para o mesmo lugar, e pintava o mesmo desenho para refletir como que se comportavam as cores. Então, esse estudo dele era exatamente como o olho dele estava vendo. Então, ele criou uma série de telas, né, no período do impressionismo, onde que eles estavam assim mais preocupados em perceber a luz, né, e as cores, e ele falou, nossa, é o mesmo lugar, é o mesmo desenho, mas olha quantas cores diferentes, né, porque ele estava estudando exatamente essa questão das cores, né, e é uma questão de ilusão mesmo, né. Em 15 de maio de 2015, esse fenômeno da ilusão de luminosidade, ele tornou-se um viral na internet, né. Então, você tem lá um viral de que as pessoas, algumas, viam esse vestido aqui como um branco e bege, outra como um azul claro, cinza e bege, outras como azul e preto,
Por que isso? Porque em determinada luminosidade, aquele tecido adquire uma outra cor. A única explicação que se tem é essa, que a pessoa, ela observa, a foto foi tirada em momentos diferentes, ou se observa com um olhar diferente, com uma luminosidade diferente, né? É por isso que à noite, na praia, não vemos a areia tão branca como de dia. Ao acrescentarmos o preto a uma determinada cor, reduzimos sua luminosidade. Alguns autores preferem usar o termo valor em vez de luminosidade. Então, valor tonal do que luminosidade. Então, essa areia da praia aqui, ó, ela tá nessa cor porque não tem luz. Quando bate o sol, ela fica branquinha, né? Olha que curioso aqui para explicar mais ou menos isso, ó. A gente olha essa imagem aqui, e daí eu pergunto para vocês aqui, ó, tem o quadradinho da letra A e tem o quadradinho da letra B. Aí eu pergunto, qual que é o mais escuro? Vocês automaticamente vão pensar e me dizer, falou, a letra A, porque nós estamos compelidos a, inclinados, né, parece que a ilusão que se tem dessa cor é que o A, ele é mais escuro do que a letra B. Só que nessa outra imagem, ele nos traz ali, ó, é a mesma cor, né? Se você perceber, ó, esse cinza aqui, ele é o mesmo até o final, a letra B é exatamente a mesma cor de A, mas por causa desse efeito que a luminosidade traz, a luz e a sombra, a gente tem essas diferenças de cores e essa sensação de que a letra A é mais escuro que o B, né? É tudo uma causa de ilusão de ótica. Então, na verdade, os cientistas, eles atribuem à cor uma espécie de ilusão, né? A cor, ela não existe assim na natureza. É a matéria e a luz que faz com que os nossos olhos enxerguem cores, né? Então, olha aqui, esse é um exemplo. Aí nós temos aqui a questão das temperaturas de cores. Se você pegar o círculo cromático e dividir nessa diagonal, nós temos desse lado aqui direito, superior direito, as cores quentes, e no inferior esquerdo, as cores tidas como frias, tá? Na questão da temperatura dessa onda de cores, né? Ou seja, a luz que reflete essas cores aqui, ela é uma luz mais fria do que a luz que reflete essas cores aqui. E aqui nós temos o globo, que é o círculo cromático, que fisicamente nos dá todas as cores que a gente enxerga. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte que está plana, né, que é esse eixo plano aqui, ó, nós temos as cores saturadas, certo? Que são as cores puras, tá? Por assim dizer. Para cima, aqui, onde temos o eixo L, é adicionado branco. Para baixo é adicionado preto. Então, pensem comigo que cada eixo desse daqui, ele é um pinguinho de cor, certo? Porque se eu for cada vez mais para cá, eu estou mais com a cor mais pura, com a cor matiz. Cada vez que eu for para o centro, eu tenho mais cinza, menos saturação. Cada vez que eu subo aqui, eu tenho mais branco. E cada vez que eu desço, eu tenho mais preto. Então, cada quadradinho, cada bolinha de cor disso daqui, me dá o espectro das 16 milhões de cores. E isso é o que o computador utiliza para endereçar as cores. Tipo, se você faz uma cor no computador, ele vai te dar uma cor lá, cada tipo, modo de cor tem um códigozinho, né? H10502, ou seja, é o endereço que essa cor se encontra nesse tipo de globo, né? E aí nós temos aquele estudo do que são cores complementares e cores análogas. A primeira ideia é a ideia das cores complementares. O que são cores complementares? Como é que o pessoal faz esse estudo, né? Cores complementares são cores opostas no disco de cores. Ou seja, nós temos o disco cromático aqui, então a gente sabe que esse amarelo, ele é complementar a esse lilás. Ou seja, é a mesma coisa do que o branco e o preto. Qual que é a cor oposta? Qual que é a cor que mais tem contraste uma com a outra, né? As cores complementares são usadas para dar força e equilíbrio a um trabalho, criando contrastes. Raramente se usa apenas cores complementares em um trabalho.
o efeito pode ser desastroso. Ou seja, se você usar só brincar com cores complementares, tipo, só fazer um trabalho entre amarelo e lilás, pode ficar desastroso, mas não é uma regra, isso daí é uma coisa bem, depende muito de cada caso. Ressaltamos que as cores complementares são as que mais se contrastam. Sendo assim, se queremos destacar um amarelo, devemos colocar junto com dele um violeta, ou um azul, também, tá vendo que ele está do lado do violeta aqui, esse azul? Então, ele também pode ser considerado uma cor complementar aqui do amarelo. O azul aqui com esse laranja, tá vendo? São cores contrastantes, né? Porque o maior contraste do branco é o preto, o maior contraste do verde é o vermelho, né? E assim por diante. Então, aqui nós vamos ver, ó, cores contrastantes, né? Contraste, ó, amarelo com preto, cores de pouca visibilidade, ou seja, pouco contraste, muita visibilidade, e cores que vibram, ou seja, se você ficar olhando muito para esse verde com esse roxo aqui, ele meio que dá uma vibrada, né? Olha aqui, ó, que cores contrastantes, né? Contraste. A força expressiva da cor, quando colocada numa composição, está subordinada a uma série de regras que podem alterar, aumentar ou moderar o seu poder, conforme o seu uso. A cor pode até anular a sua expressividade. O uso de cores contrastantes, quando bem empregado, pode conduzir a um conjunto harmônico com a vantagem de despertar interesse pela vivacidade ou mesmo pela tensão que ocasiona. Ou seja, todo trabalho que você faz, você tem que estar sempre em mente o que você quer contrastar naquele trabalho e o que você não quer contrastar. E aí, aqui alguns exemplos de combinação da moda feita com base na paleta de cores complementares. Então, você pode ver, ó, que se você for pescar lá no nosso círculo cromático, ó, o amarelo com o lilás aqui. Aí nós temos um exemplo da moça do amarelo com lilás. Olha o verde e o vermelho. Olha o azul com laranja. São cores que combinam, porque elas são complementares. Aí, ó, olha aqui, ó, a questão do contraste, como que se cria uma paleta harmoniosa através dessa ideia de contrastes, né? Olha aqui, ó, que bacana, né? Aí nós temos a ideia de cores análogas. Cores análogas são as que aparecem lado a lado no disco de cores. São análogas porque nelas há uma mesma cor base. Elas são usadas para dar a sensação de uniformidade. A composição de cores análogas são consideradas elegantes, podem ser equilibradas com uma cor complementar. Ou seja, uma forma coerente de você trabalhar um colorido num trabalho é você pegar, assim, um conjunto de cores análogas e atribuir a elas uma cor complementar de alguma delas. Ou seja, se eu pego um trabalho aqui, eu vou pintar uma paisagem, eu posso escolher pintar aqui, ó, um azul, um verde clarinho e um amarelo, tá? Um azul no céu, uma paisagem verde lá no campo, na vegetação, né? E, de repente, eu coloco alguma coisa em vermelho. Essa coisa, mesmo que seja pequenininha nesse desenho, ela vai aparecer bastante. Por quê? Porque ela é uma cor complementar, ou seja, ela vai chamar bastante atenção, né? Então, geralmente, quando a gente faz uma paleta para trabalhar esse tipo de coisa, você trabalha cores análogas e busca dar de um detalhe, ou, por exemplo, o pessoal que faz design de interiores gosta muito de usar essas regras. Eles fazem toda, tipo assim, a parede é azul clarinho. Ah, então nós vamos colocar um sofá azul mais escuro. Ah, o tapete vai ser um azul também. Ou seja, eles brincam com aquelas coisas, mas de repente ele põe uma almofada amarela naquele sofá. Ou seja, aquela almofada, ela quebra aquele ambiente todo e chama bastante atenção. Então você tem cores análogas e detalhes com cores complementares, né? Olha aqui exemplos de cores análogas, ó. Esse ambiente aqui está completamente, ó, um sofazinho com algumas almofadas,
todos feitos com base em cores análogas, né? Fica uma coisa harmoniosa. Se você tem dúvida de como vai pintar o teu trabalho, ou que cores escolher, o mais prudente é utilizar cores análogas, porque você não tem como errar. Só pegar o disco de cores lá e escolher uma paleta de cores que vai ser cores análogas para você utilizar, né? Olha aqui, ó, uma paisagem, né, com cores análogas, ou seja, uma paisagem harmônica. Por que que isso agrada os nossos olhos? Porque a gente consegue enxergar uma harmonia de cores nessa paisagem, né? Aqui, ó, cores que são análogas, o degradê, e cores assim, mais dessaturadas, mais um tonzinho pastel, né? Olha aí, ó, alguns exemplos de paletas de cores. E tá vendo que ela tem um códigozinho? Esse códigozinho aqui, o computador encontra essa cor naquele disco mais ampliado, que é o disco que é a bolinha, que tem cor para todo lado, né? É o endereço dessa cor. E aí, eu trouxe aqui alguns links para a composição de cores, que eles são muito bacanas. Eu vou abrir um link desse daqui, para você ter uma ideia de como que a gente escolhe umas cores dessa. Quer ver? Dá uma sacada. Eu vou interromper o compartilhamento, porque eu vou abrir um site, e desse site eu vou te mostrar como que a Adobe tem uma ferramenta fantástica para escolher essa questão de cores. Quer ver? Rapidinho, deixa eu achar aqui. google.com. Chama-se Adobe Cooler, alguma coisa nesse sentido, quer ver? Vamos colocar aqui, Cooler, Adobe. Cooler, Adobe Cooler. Deixa eu ver se é com 2 O. Cooler, Adobe. Ele é um site da Adobe que traz essa questão de cores. Quer ver? Color Adobe, eu acho que é esse. Cooler é com U. Deixa eu ver se é esse. Ver se ele abriu aqui. Aqui, ó. Tá, eu vou compartilhar essa tela agora para vocês, para a gente explicar isso para vocês. Vou voltar lá, compartilhar. Aqui mais uma tela diferente. Apresentar uma janela. Aqui. Estão enxergando um site aqui? Olha que bacana que é esse site, galera. Aqui nós temos um círculo cromático ali, tá? Esse círculo cromático, ele tem aqui, ó, tá escrito ali, ó, disco de cores da Adobe Color. Regra da harmonia de cores com base em cores análogas, certo? Então, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, uma bolinha no meio. Professor, não tá aparecendo. Não tá? Então, peraí. Compartilhar. Vê se aparece agora. Ah, agora que vai Agora aparecer. Agora tá aparecendo, tá vendo? Então, é um site, ele chama color.adobe.com.pt/pt/create, tá? Eu acho que eu tenho que até atualizar o endereço que tá lá, vou copiar aqui, porque eu acho que o endereço que tá lá tá antigo. Mas aqui, olha só que bacana isso daqui. Ele é um disco de cores, a Adobe já fornece isso, tá? E você tem aqui, ó, uma coisa que você pode mexer. Ou seja, eu pego essa bolinha do meio e posso mexer. Vocês vão vendo que a bolinha lá embaixo, ela vai mudando também. Tá vendo? Isso daqui, para que que é? Quando eu vou criar um projeto, por exemplo, eu vou criar um livro, ou uma capa de livro, ou algum projeto, quando eu estou em dúvida de que cor eu posso usar nesse projeto, eu entro nesse site e eu faço essa busca aqui nesse Adobe Cooler e ele vai me dar o endereço dessas cores, ó. Ali embaixo eu tenho, cada cor dessa aqui, ela tem um endereço. Ela tem aqui uma referência que aí eu colo no meu projeto, ali no meu computador, e eu pego exatamente a cor que eu estou usando. Então, ali, nesse disco cromático,
está trabalhando apenas com combinação análoga. Eu posso puxar para colocar mais saturada, ou eu posso colocar mais aqui para o meio, ó, tom mais pastel. Tá vendo que vai mudando a cor lá embaixo, certo? Ela tá todas juntinhas. Eu posso pegar isso daqui e separar também. Eu separo para ter uma cor mais distante uma da outra. Tá vendo? E aqui você pode mexer à vontade isso daqui. Isso só em cor análoga. Aí eu posso vir aqui, ó, e mudar para cor complementar. Olha o que ele vai criar. Ele já criou outra paleta apenas com cor complementar. E daqui eu mexo para qualquer lado. Então, eu já sei que precisamente as cores complementares a essas 3 cores aqui são essas 2 aqui. E eu posso mudar isso à vontade, ó, colocando mais claro, colocando mais escuro. Ou seja, é uma ferramenta fantástica para a gente criar, a pessoa que tem dificuldade em escolher a cor do projeto, né? Olha como ele muda, né? É fantástico. Aí, aqui eu posso colocar o que eu gosto de brincar também com cores tríades. Ou seja, ele vai buscar uma cor em cada ponta. Ele cria um equilíbrio na ponta do meu projeto aqui, né? E eu posso salvar essas cores. Eu venho aqui, mando salvar. Ele salva essa paletinha de cores que eu montei. E daí eu uso no meu projeto, ó. Cor mais escura, adicionando preto. Cor mais clara, adicionando branco, né? Aqui eu tô na base tríade. Ele tem mais um monte de outras combinações, ó. Cores com sombras, aí são cores só escuras, aí ele me dá, ó, a mesma cor, só que na paleta de sombra, né? Aí, composto, aonde eu posso brincar aqui, ó, em colocar cores compostas, né? São os tipos de paleta, os tipos de combinação que eu posso ter. Esse programa é muito legal, né? Ó, dividir, complementar. Esse aqui é bem legal, essa combinação, porque ela me dá 2 cores análogas e uma complementar. Isso daqui é para quando a gente quer fazer um trabalho assim, com uma cor, tons suaves, né? De cores mais suavezinhas, e um tom mais, que chame mais atenção. Então, eu ponho essas cores aqui, ó, elas são análogas, esses verdes desses aqui. E essa cor aqui, ela é completamente gritante perto dessas. Então, qualquer trabalho que eu fizer com essas combinações e colocar uma letrinha, essa letrinha vai chamar a atenção, né? Olha aqui, ó. É sempre a cor do meio, que é a cor complementar das outras 2 análogas, né? Então, você vai criar, por exemplo, vai pintar uma casa, vai pintar... Você vem aqui, escolhe a paleta de cores que você quer trabalhar, coloca uma complementar, para você colocar um determinado, sei lá, um bibelô em cima da mesa, um quadro na parede, né? Ou pintar qualquer trabalho. Você brincar com cores, você já tem uma noção bem bacana através desses parâmetros aqui da Adobe, ó. Uma paleta de cores quadrada. Ele vai sempre buscar, de um lado, perpendicular, uma cor complementar à outra. Então, na verdade, esse azul, ele está mais para complementar desse lilás aqui, e esse laranja, ele está para complementar, análogo, né? O azul está análogo desse lilás, e esse laranja está complementar a esse azul. Ao mesmo tempo que esse lilás está meio análogo a esse laranja, e ele está complementar a esse verde, né? São equilíbrios de cores que a gente pode brincar para fazer uma composição colorida, né? Eu vou voltar lá para o nosso... Ah, não, tá, o endereço está ali certo. Eu vou passar de novo a compartilhar para a gente terminar o slide sobre cores. Deixa ele abrir aqui, apresentar uma janela. Voltemos para o slide. Ver se ele está aparecendo aí. Surgiu, né? Ok. Então, voltemos lá ao nosso slidezinho, colocar ele maior aqui. Então, aqui nós temos outros endereços que eles são também outras ferramentas. Por exemplo, esse Color Hunter. Olha só que bacana o que esse Color Hunter faz.
Vamos abrir ele aqui para ver se ele abre esse endereço. Color Hunter, o que que é? É um site onde você tem uma foto, você faz o upload da foto nesse site e ele vai te dizer a paleta de cores daquela foto. Ou seja, você tem uma foto bacana que você fala, nossa, eu queria fazer meu desenho com base na paleta de cores dessa foto. E daí você usa o Color Hunter. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui por ele. É que parece que deu uma... que tá pensando. Esses outros aqui também, ó. O QRD, que ele também é um buscador de cores, estilo Color Hunter. E tem esse Color Palette também, é um estilo buscador, estilo Color Hunter. Vamos voltar aqui, eu vou interromper eu interrompi a transmissão porque eu vou abrir aqui o Color Hunter. Vamos lá. Color Hunter. Só para dar um exemplo para vocês de como que é bacana esses recursos, né? colorhunter.com, o .hu, vamos ver ali. colorhunter.com. Tá, já abri o site. Agora eu vou compartilhar a tela de novo. São ferramentas que ajudam a gente a entender essa questão da teoria das cores e automaticamente ajudar a gente a escolher as cores também, né? Então, estou compartilhando aqui o Color Hunter. É colorhunter.com. Vê se aparece para vocês aí. Olha que site legal, ó. Tá aparecendo a janela? Aí para vocês? Tá, sim. Tá, né? Então, olha só. Você tem aqui, ó, um local para você criar um upload de uma imagem. Você busca uma imagem e quando você colocar essa imagem, ele vai te dar uma paleta de cores que são as cores principais dessa imagem. Ou seja, aqui ele dá alguns exemplos, ó. Aqui tem uma paisagenzinha e aonde ele extraiu as cores principais. Ou seja, as cores que aparecem mais naquela foto. E por aí, ó, segue, né? Você vai postar a imagem que você quiser e ele vai automaticamente dizer que cores tem naquela imagem. Então, se você achou um ambiente na internet e fala, nossa, que sala de estar bonita, queria ver que cores são as principais cores. Aí você vai, e aqui você tem o endereço dessas cores aqui, ó, que é o endereço que você joga num aplicativo como Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, sei lá, o aplicativo que vocês quiserem, porque todos os aplicativos digitais utilizam os mesmos códigos de endereçamento de cor, né? Então, nós temos aqui esse hashtag F0E874. Isso daqui é o endereço desse amarelo naquele disco de cor, né? Então, qualquer aplicativo, se você chegar no Word, se quiser mudar a letra para essa cor aqui, vai ter um lugar lá que você insere esse código e muda exatamente para essa letra aqui, né? Vamos voltar para o nosso slidezinho. Vamos abrir ele aqui. Para mim acabar de explicar ele lá. É muito bacana esse negócio das cores, gente, é uma mágica que se você souber usar com criatividade essa questão das cores, o seu trabalho ele ganha um impulso muito grande, né, com colorido, né? Você consegue realmente trazer uma essência trabalhando com cores complementares, com cores análogas, é muito bacana, né? Então, vou interromper o compartilhamento do site e agora eu vou apresentar de novo a janela do nosso slide. Então, aqui no próximo slide, esse tem os endereços, né, do Color Adobe, do Color Hunt, do QRD, do Degrieve. Vê se apareceu aí. Apareceu, né? E nós temos aqui alguns exemplos de
utilização de cores análogas e cores complementares. Olha esses cartazes aqui, que bacana. A pessoa utiliza uma espécie de cor análoga e a cor complementar que eles utilizam, ela chama mais atenção. Então, esse verde aqui, nesse vermelho, nesse meio roxo aqui, ó, olha como ele chama atenção nessa imagem, né? Então, olha aqui como o branco chama mais atenção do que essas outras cores. Isso tudo é combinação de cores, né? Aí, ali, ó, temos aqui, eu joguei essa imagem aqui dentro do Color Hunter e ele me trouxe as imagens, as cores que tem nessa imagem. Então, nós temos esse tipo de vermelho, esse verde mais claro, esse rosinha, são as cores mais aparentes ali no nosso projeto. Aí, a mesma coisa com o outro, né? Aqui é o exemplo do Color, do Color CC, lá que é aquele disco cromático aqui, ó, cores análogas, ou quer dizer, cores complementares, né? Então, essa paleta buscando cores complementares. Aqui, cores análogas, tá vendo? Quando ele tá um do lado do outro, é que ele tá usando uma paleta de cores complementares. E quando ele tá assim, ele tá usando a tríade. Então, aqui uma cor, aí ele busca uma cor perpendicular, aqui ele equilibra, né, essa busca de cores para formar paletas de cores mais atrativas. E aí, como é que a gente vê as cores, como é que elas são representadas para nós nos objetos, digitalmente e artificialmente? Nós temos duas formas de representação de cores. Nós temos as aditivas e as subtrativas. O que seria isso? Cores aditivas são cores formadas pela luz de aparelhos. Por exemplo, no nosso celular, quando você vê o colorido do seu celular, ele está usando cores aditivas, que são a mistura de 3 cores, o vermelho, o verde e o blue, que é o B, então o RGB. Quando você soma essas 3 cores, dá o branco. No caso da cor subtrativa, quando você soma o magenta, o azul ciano, o amarelo, você tem o preto. Então, quando você subtrai todas essas cores, você tem o branco. Ou seja, no papel, coisas impressas, né, materiais assim que usam tinta, eles usam o sistema de cor de pigmento subtrativo. E a televisão, a tela do computador, a tela do celular, eles são um processo de cores aditivas, né? O processo RGB, de cor aditiva, ele é feito a partir de LEDs minúsculos. Então, nós temos aqui, ó, 3 LEDzinhos, um verde, um vermelho e um azul. E ele, quando está os 3 acesos, a gente tem um pinguinho branco na tela. Quando estão os 3 apagados, a gente tem um pinguinho preto. Só que ele é tão minúsculo, e hoje em dia, com a TV, com a tecnologia 4K, ele é mais minúsculo ainda. Então, se você colocar uma lente na frente do seu computador, do seu computador, da sua televisão, você vai ver a fileira desses LEDs mais ou menos assim, ó. E ele de longe um pouco assim, e a distância confortável que você vê ele assim. Então, nessa imagem da direita, aqui nós estamos com ele, todas as luzezinhas dele acesa. Aqui na imagem de baixo, só os LEDs vermelhos. Aqui, só os LEDs verdes, e aqui só os LEDs azuis. Quando se acende todos eles, né, nós temos essa composição aqui, né? Então, que bacana que fica, ó, né? A composição RGB. Já no caso do subtrativo, já é diferente, ó. Aqui nós temos a cor ciano, que aqui só a cor magenta, e aqui só a cor amarela. Essas cores, elas são feitas a partir de pigmentozinhos que são retículas, né? Eles chamado de reticulado. Ou seja, são pinguinhos bem pequenininhos de cada cor. Então, se você pega qualquer coisa impressa, uma revista, uma imagem impressa, assim, que foi feita em gráfica, se você coloca uma lente nela, você vai ter esse processo aqui embaixo, ó, um monte de pinguinho, que quando você olha de longe, você vê a foto, mas quando você aproxima, você vê esse processo de retícula. Então, aqui nós temos só a retícula azul, só a retícula magenta e só a amarela. Quando soma as 3, você tem aquela mesma paisagem da outra página,
que é a paisagem completa. E aí nós temos outros sistemas de cores que são chamados duotones, né? Ou tritone, duotone. O que seria isso? São apenas a utilização de duas cores. Então, olha que bacana que fica. Nesse caso, que é o caso mais clássico, é o preto e branco, né? Então, nós temos aqui uma imagem preto e branco, utilizando só a cor preta e a cor branca. Nessa imagem do lado, que é a imagem chamada sépia, nós temos a utilização do preto e uma espécie de marrom para dar essa tonalidade sépia, que é uma tonalidade de foto antiga, né? De filme antigos, gostam muito de usar esse efeito. E aqui nós temos o tom de preto e azul, ou seja, só essas duas cores, né, ela traduz um duotone, que são duas cores. E aqui são as referências desse estudo, onde que a gente buscou para ter a questão dessa apresentação, né? Eu vou abrir agora o espaço para a gente ter um feedback de vocês e um bate-bola aí, tirando dúvida. E pá. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Eu tenho um comentário. Pode falar, Tâmara. Eu já li um pouco daquele livro A Psicologia das Cores, e uma cor que me chamou bastante atenção foi o azul, porque ele é muito profundo. E lá cito o exemplo do mar, né? Mas pode ser um rio e tal. Que de longe é uma cor azul. Se você aproximar um pouco mais, você já vai ver um azul mais esverdeado. Se você pegar uma pequena porção dele, já fica transparente. E eu fiquei muito feliz quando escolheram o azul Classic Blue para ser a cor do ano da Pantone em 2020. A Pantone é um sistema de cores, tá? Que ele tenta reproduzir daquele espectro que a gente leu lá do começo, né? De ondas, ele é o mais preciso fabricante de cores do mundo. Ou seja, as cores Pantone, elas são precisas. Então, se você vai usar, por exemplo, ela é muito usada no processo gráfico, né? No processo de impressão gráfica. Então, em vez de escolher no processo subtrativo CMYK, a pessoa que vai utilizar, ela quer um determinado azul na marca dela, que tem que ser aquele azul. Então, em vez de usar a composição CMYK, ela escolhe uma cor Pantone. Por isso que o Pantone é tão famoso, né? E essas gráficas, essas agências, esses materiais impressos assim mais caros, eles são feitos com base nessa paleta de cor da Pantone, né, que é muito eficaz, é top, eu já trabalhei com eles, é muito bom, né, e isso que você falou é interessante, esse livro, A Psicodinâmica das Cores, é fantástico, porque traz algumas coisas que a gente nem sonhava, por exemplo, o porquê muitas empresas utilizam azul nas marcas, né, eu que lido com a publicidade, eu sei que, tipo assim, se eu colocar um tom de azul marinho numa marca, ele tem mais probabilidade do cliente aprovar. Porque o azul, ele traz uma ideia de solidez, uma ideia, assim, de uma empresa, né, propensa a crescimento. Tem toda a cor, ela tem por trás dela um viés psicológico, né? Então, as pessoas, quando elas vão pensar em colocar uma paleta de cores no ambiente, tipo assim, nós vamos fazer uma escola infantil para crianças com déficit de atenção. Aí busca lá na psicodinâmica das cores, o que faz com que a criança se acalme, que cores são mais indicadas para tal situação, para tal. Então, tudo muito bem pensado, né? Ajuda demais e abre a cabeça da gente o estudo das cores, né? Só de a gente pensar que as cores são meio que ilusórias, né? Que elas existem para nós por causa de células nos nossos olhos e que de ser humano para ser humano isso muda, porque a nossa fisiologia pode mudar. Eu posso ver uma cor e achar que é um azul. Eu mostrar para uma outra pessoa, ela falar, bater o pé no chão e dizer que é verde. Não é que você tá doido, isso é um verde, isso não é um azul. Ou seja, a gente nunca vai entrar num consenso, porque as células dela são diferentes da minha. Então, ela pode estar enxergando realmente um verde,
e eu posso bater o pé e dizer que é azul, né? A grande maioria das pessoas tem os olhos saudáveis, mas tem uma doença lá, o daltonismo, que a pessoa ela não consegue achar o vermelho, né? É difícil ela conseguir perceber o vermelho, né? E assim por diante. Mais algum comentarinho da galera? Quero ver pessoas participativas aí. Cadê? Ingrid gosta de dar uns comentários da hora. Cadê? Ou vocês estão naquela de botar o celularzinho assim na frente da câmera assim e sair para dormir, para ir deitar na rede. Tô vendo um monte de vídeo na internet do povo fazendo isso. Eles botam assim na frente da webcam aqui, ó, o celularzinho. Não, né, Letícia? Aí ela corre, ela deixa. Professor, Ah, eu tenho uma pergunta para fazer. vamos lá. Uma vez eu vi na internet um site falando que, na verdade, a gente enxerga preto e branco e o cérebro que converte as cores. Isso é verdade ou é só um mito? Assim? É um mito porque as cores, elas são dadas pela luz, né? Então, a gente enxerga a luz refletida. Não é que a gente enxerga preto e branco e o cérebro interpreta. As nossas células que estão chamada ocelo, elas captam a cor que está sendo emitida do objeto. Então, por exemplo, esse objeto aqui para mim, ele aparece meio amarelado, porque a matéria, o átomo dele ali, aquela matéria, ela está absorvendo a luz que bate aqui nele, absorve as outras cores. Então, ela reflete para mim essa cor. Tanto que tem ambiente com luz vermelha, com luz azul, com luz amarela, que muda tudo a cor das coisas que você está vendo, né? Não tem, assim, aqueles ambientes de boate, de coisa assim, que, por exemplo, tem uma luz vermelha. Aí, se você tiver de vermelho, você vai olhar para você, você vai ver cinza. Por quê? Porque não tem a reflexão do vermelho, o vermelho já está sendo emitido, então vai tirar a saturação daquilo teu. Aí, se você tiver com uma outra cor, você vai ver aquilo com uma cor diferente, né? Os fotógrafos, só para você terem uma ideia, o pessoal que mexe com foto, eles têm um negócio chamado fotômetro, eles têm um aparelhinho que mede a luz, né? E daí ele mira para a pessoa para saber a luminância que aquela pessoa, onde ela tá, que daí ele vai na câmera e tipo, dá uma equilibrada naquilo para captar melhor as cores. Por quê? Porque existe uma temperatura que, se eu não me engano, é 5.000 kelvins, o grau da medida lá. Quando você tem 5.000 kelvins, as cores que você está vendo no ambiente são as cores puras daqueles materiais. Ou seja, 5.000 kelvins, ele é a temperatura da luz que emite para você as cores mais fiéis. Abaixo daquilo, já altera aquelas cores, e acima daquilo também altera aquelas cores. Então, se você quer saber o seu tom de pele, que cor que você tem exatamente, você tem que ir num ambiente bem claro, pegar um desse fotômetro e medir. Se tiver 5.000, aquela cor que você está vendo em você é realmente a sua cor, né? É diferente quando você, por exemplo, vai no pôr do sol. Lembra quando o pôr do sol está assim se pondo, aí o sol não fica amarelo, não fica aquele clima assim meio amarelado, você não fica mais bronzeado, né? Aquela ali não é a sua cor, ela está a sua cor porque a luminância do ambiente está transmitindo aquela cor mais amarelada, né? É bem curioso esse estudo, porque a gente é meio enganado pelas cores, né? Você vê que, tipo assim, a gente às vezes pensa que é uma cor, mas por causa da luminância fraca ou da luz amarela que você usa na sua casa, né? Às vezes você está pintando um desenho que você usa com aquele tipo de lâmpada meio amarelada. Aí você está achando que o rosto da pessoa está ficando lindo com aquele tom de tal que você está passando, pintou lá, ficou lindo ali. Quando você vai para uma outra luminosidade, você olha de novo para aquele desenho e fala, nossa, por que eu pintei tão avermelhado esse rosto aqui? Porque, na verdade, você não estava vendo com a temperatura normal do ambiente para olhar as cores, né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Não tem um comentário, kkkk. Nossa, Sara, kkkk é o melhor comentário que tem, né? Quem mais, gente? Quem se prontifica a dar uma
uma ideia aí. Vocês gostaram daquele site da Adobe? Não é legal de brincar ali? Depois vocês entrem lá e dá uma olhada, uma sapeada de como que brinca com aquelas cores lá, né? E a proposta que eu quero fazer para vocês é, na próxima aula, a gente vai ter uma aula, de novo, de perspectiva, tá? E daí eu vou pedir para vocês fazerem um desenho em perspectiva, e aí utilizando cores. E aí eu quero que vocês brinquem com cores análogas e cores complementares, tá? Vai ser um exercício bem legal. Vocês podem utilizar o material que vocês quiserem, lápis de cor, tinta. Tô vendo que tem uma galera aí que já tá se aventurando na tinta, fazendo uns trampos muito massa, né? Parabéns para quem tá brincando com as cores, perdendo o medo, né? Tenho só uma dúvida. Cor causa dor de cabeça? Ingrid, causa. Sabia que cor causa dor de cabeça? Conheço umas pessoas que têm só de olhar para certas cores. É verdade. Por exemplo, você sabia que o azul, a cor azul, ela tira o sono? A cor branca e a cor azul claro, a emissão de cor azul, ela tira o sono. Por isso que quando a gente assiste televisão, dependendo do filme que você assiste, você tem mais sono do que outros filmes. Se você assiste um filme mais avermelhado, mais tal, ele vai te dar mais sono. Se você assiste um filme com cores mais azuladas, você perde mais o sono. Ou seja, se naquele momento que você está assistindo tiver mais tons de azul, você desperta. Se você tiver com cores mais neutras, outras cores lá, você dá mais sono, né? Por isso que tem gente que fala, eu vou ligar a TV para ver se dorme. Aí tem hora que dorme, e tem hora que a pessoa acelera e não dorme, né? Tem a ver com as cores. Cores que dão dor de cabeça, depende muito do organismo da pessoa, mas tem cores que incomodam, sim, né? Tem cores que se você ficar num ambiente, por exemplo, dizem que o ambiente laranja ou completamente vermelho, que ele é um ambiente inquietante, que você fica incomodado de ficar dentro do ambiente. Imagine você numa sala, toda com a parede, com o teto, tudo vermelho. Aquilo, você vai e tal, fica ali, se você ficar 1 hora ali, parece que você já quer sair daquele lugar, e você não sabe por quê, você fica, levanta, senta, é por causa daquela cor, aquela cor causa uma atitude, né? As cores fazem a gente agir, né? E o pessoal que trabalha, por exemplo, na publicidade, eles utilizam muito essa questão da psicologia da cor para brincar com essa questão mesmo. Eu vou fazer meu anúncio vermelho, eu vou fazer meu anúncio azul, vou fazer meu anúncio verde, vou fazer meu anúncio tal. Por quê? Porque eles sabem que aquelas cores, elas atribuem coisas no nosso subconsciente. O que mais, gente? Alguma dúvida dos coloridos da vida? Por isso que aquela música, não tem uma música que fala assim, cores de Almodóvar, né? É porque Almodóvar, ele tem uma especialidade de fazer a direção artística do filme dele com base em cores complementares. Então, você vai ver no filme dele a pessoa com cachecol laranja, com a camisa azul, com tênis laranja, com o cenário atrás e tal. Tudo é pensado para ter cores complementares no filme dele. Ou seja, o filme dele são cores contrastantes do início ao fim, e é muito colorido, as pessoas têm, sabe, terno rosa, carro vinho, é umas coisas malucas, árvore roxa. Então, se for perceber bem o filme dele, você vai notar o que a Adriana Calcanhoto quis dizer com aquela letra das cores de Almodóvar, né? O que mais, gente, que vocês me trazem aí? Deu para pegar, assim, a ideia principal dessa questão do círculo cromático, de como que a gente enxerga as cores, e a questão da combinação das cores. É legal, né? Massa, né? Esse estudo de cores, eu adoro. Então, acho que por hoje é isso. Eu vou fechar a questão aqui da gravação, para colocar lá no nosso Classroom, tá? Porque vocês querendo, vocês podem acessar novamente
essa ideia, tá, das cores, e a gente vai, na próxima semana, a gente faz, a atividade nossa próxima vai ser dada na próxima semana, tá? Amanhã nós temos aula de novo, nós temos aula de arte estética, tá? E nós vamos continuar, qual capítulo que é amanhã mesmo? Deixa eu até confirmar isso aqui para vocês. Eu tenho o livro bem ali, peraí, deixa eu pegar aqui. A gente falou sobre Roma, né? Acho que amanhã a gente vai entrar na arte bizantina, a arte da igreja aqui, que é um capítulo aqui para frente, ó, de Roma. Quer ver? A arte triunfante, a arte não sei o quê. Aqui, Roma e Bizâncio. Bifurcação de caminhos, capítulo 6. Deixa eu ver se a gente pode ir. Capítulo 6, ele é bem pequenininho. Ele tem assim, umas 3, 4 páginas para a gente discutir amanhã a arte bizantina, tá? Que a gente já está entrando na Idade Média, né? E mais algumas aulas a gente termina a Idade Média, depois a nossa continuação é só no semestre que vem, com a Arte Estética 2, onde a gente começa do Renascimento para frente. Tá bom? Beleza, gente? Beleza. Bacana. Então, beijão para todo mundo. Obrigado aí pela presença maciça hoje. Vou fazer uma fotinha aqui para a gente fazer uma, como é que chama? Uma evidênciazinha da nossa aula. Sorria todo mundo. Vocês são foda, não quer aparecer nos negócios. Aqui, só eu que apareço, né? Todo mundo bonito, penteado aí, eu tô descabelado aqui. Quarentena, né? A gente em casa, nem no cabeleireiro não dá pra me ir. Meu cabelo tá virando um aritana, gente. Olha o tamanho disso. Meu Deus, eu vou ficar cabeludo. Já falei pra minha mulher que eu vou ficar cabeludo. Gente, brigadão então. Valeu. Vou fechar aqui para o nosso vídeo ficar mais leve. Bacana? Então, até a próxima aula. Até amanhã, né? Nossa próxima aula. Ok? Beijão. Deixa eu interromper a gravação. Interromper.